Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Kleber Caverna, Gran Cursos Online. Nós vamos trabalhar agora com as dicas para a tua prova de Geografia, Polícia Militar de São Paulo. Vamos lá? A primeira dica já cai aqui dentro do contexto da geografia geral, é a nova ordem mundial e o espaço geopolítico, levando em consideração o mundo multipolar. Então, ó, a primeira coisa que chama atenção é exatamente o quê? O mundo multipolar. Professor, o que é mundo multipolar? São distintos, tá? A gente pode colocar aqui que são distintos centros de poder pelo mundo. Igual você está vendo aqui, ó. Você tem, por exemplo, tá? Você tem aqui a União Europeia, né? Você tem, por exemplo, aqui a presença do NAFTA. Você tem aqui a presença, por exemplo, do Bloco do Pacífico, o Bloco do Pacífico. Você tem a presença do Mercosul. São blocos econômicos. O Mercosul para a América do Sul, o Bloco do Pacífico para o Sistema Oriente, para o Sistema Oriente lá, China, Japão, etc e tal. O NAFTA para a América do Norte, a União Europeia para a Europa. É basicamente essa lógica aí. Então, esse mundo multipolar, olha só, o mundo multipolar ele surgiu quando a Segunda Guerra, quando a Guerra Fria acabou lá em 1991. E o mundo era bipolar, era Estados Unidos e União Soviética. A partir do fim da Guerra Fria, o mundo então se fragmenta e torna-se multipolar. Vamos para o próximo tópico, próxima dica. Próxima dica, o tema é globalização. Amigo, amiga. Vamos escrever aqui, globalização. Globalização. O que é importante eu saber em globalização? Bom, a globalização teve 3 etapas, tá? Então, a primeira coisa, tá? A primeira etapa da globalização são as grandes navegações, tá? Grandes navegações. Não é muito comum cair em questões, as grandes navegações, não. Geralmente cai mais a terceira etapa, né? Mas vamos lá. A segunda etapa vem com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, tá? A primeira Revolução Industrial é 1760 para 70, mais ou menos. E a terceira etapa que nós estamos nos encontrando, ela vem após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, essas são as etapas básicas da globalização. É interessante, então, que esse fenômeno da globalização, ela tem essas características aí, ok? Em termos de etapa. Bom, como que a globalização, ela se apresenta? Então, ela vai atuar, né? A globalização, ela vai atuar na política, ela vai atuar na cultura, ela vai influenciar, né? A questão de tecnologia, tá? Ela vai atuar, por exemplo, na área de economia, é claro, economia, né? A globalização, ela vai afetar o mundo militarmente, nas questões militares, tá? Militarmente, ou seja, etc. A globalização nos influencia em tudo. Cada vez mais o mundo vem ficando menor. Não é porque o mundo encolheu, é porque a globalização faz com que as distâncias fiquem mais próximas, né? Antigamente, você ir do Brasil para a Europa, na época de Cabral, passava vários dias. Hoje você gasta 8, 9 horas atravessando com um avião, tão rápido que é. Então a globalização, ela acelerou. É um processo mais dinâmico, ok? Então esse é o ponto. A globalização ou mundialização, ok? Bom, o próximo tópico, ele fala sobre problemas ambientais. Veja, aqui elenquei os principais problemas ambientais, aqueles que mais aparecem em provas, tá? Destaque aqui, ó, para o desmatamento das florestas, a questão envolvendo, então, os problemas urbanos. Quando a gente fala de, deixa eu só anotar aqui, quando a gente fala de problemas ambientais, que urbanos, né? Eu falei urbano, eu queria falar ambientais. Problemas ambientais. Nós temos problemas ambientais ligados à questão, por exemplo, da poluição, né? A questão da poluição sonora,
poluição atmosférica, poluição das águas, poluição do solo, poluição por lixo. Vou botar setinhas melhores. Poluição por lixo, poluição visual, enfim, tem vários tipos de poluição, né? Que é uma situação. Um ou outro tá ligado exatamente a, por exemplo, desmatamento, né? Desmatamento, tá? É um problema ambiental, perda de biodiversidade, enfim, coisas do gênero. Aqui eu cito, então, desmatamento, poluição dos rios, lagos, poluição do ar, o lixo, destruição da camada de ozônio, desperdício da água, né? Hoje um problema tão sério, você vê, por exemplo, vários lugares do Brasil passando por problemas de racionamento da água. São Paulo, né? Recentemente, o Distrito Federal agora em 2017 para 2018, enfim, poluição dos mares, as mudanças climáticas. E aí você chama atenção, dentro dos problemas ambientais, a gente chama atenção para a política ambiental, tá? A política ambiental, por exemplo, questões de política ambiental, por exemplo, né, o protocolo de Kyoto, né, o protocolo de Kyoto que tratou sobre questões envolvendo o aquecimento global, tal. A gente pode falar e a poluição dos gases, né, de efeito estufa. A gente pode chamar atenção, por exemplo, para as COPs, Conferências das Partes Climáticas, como a COP de Paris, que tratou de assuntos tão importantes ligados também a esse aquecimento. A gente pode pensar, por exemplo, no protocolo de Montreal, que foi um protocolo ocorrido no Canadá, também falando sobre questões ambientais. A gente pode chamar atenção para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável, que é a base da discussão do relatório Brundtland. Enfim, basicamente isso aí. Tá levando em consideração, então, todos esses tipos, né, de situações, fertilizante, chuva ácida, a questão das populações, a desertificação, enfim, todos esses contextos aí, ok? Então, presta atenção, esses são alguns temas importantes. Até a nossa próxima dica.